Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é James e hoje vamos falar sobre o jogo entre Palmeiras e Grêmio. O tricolor, o imortal, vence por 3-2 na arena do Grêmio e Palmeiras se distancia briga pelo título. O Palmeiras entra com 11 jogadores reserva visando a Copa Libertadores, certo? Também o que favorece o Palmeiras foi o empate do Atlético Mineiro e Flamengo, né? No entanto, o Palmeiras, para ser campeão, precisa vencer os dois próximos jogos, que é contra Atlético Mineiro e Ceará, enquanto o Flamengo só somando um ponto no próximos dois jogos do Flamengo, que vai ser contra a equipe do Ceará também e contra a equipe do Mirassol. Vamos falar da escalação primeiramente do Verdão. O Palmeiras trocou 11 jogadores titulares, né? Praticamente time reserva. O Palmeiras entrou com Marcelo Lomba, Giai, Benedetti, Michael, Jefté, Aníbal Moreno, de novo mal, né? Emiliano Martinez, Felipe Anderson, Facundo Torres, Maurício, Ramon Sousa. Essa equipe do Abel Ferreira, que poupou 11 titulares visando a Copa Libertadores. A equipe do Mano Menezes, que briga contra o rebaixamento e agora já não tem mais nenhum risco, né? Entra e talvez brigue pela Libertadores, né? Precisa chegar na 8ª posição, que hoje é do São Paulo, e esperar que Fluminense ou Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil para liberar mais uma vaga. Ambos estão G4, né? Cruzeiro terceiro e Fluminense em quinto. Tá, a equipe comandada por Mano Menezes entrou com Thiago Volpi, Marcos Rocha, muito grande jogo do Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kahneman, Marlon, Edenilson, Dodge, Arthur Melo, que jogador, Pavon, Carlos Vinícius, Amuso. Então a equipe comandada por Mano Menezes entrou com essa equipe titular. Bom, o Palmeiras começou bem. Primeiro tempo, foi total domínio da equipe da Abel Ferreira, embora com reserva, alguns jogadores que vêm jogando sempre entra, né? Como o caso do Ramon Sousa, sempre entra no segundo tempo. Luigi, sempre que entrou no segundo tempo, né? Maurício, frequentemente entra no segundo tempo. Facundo Torres, né? Felipe Anderson, às vezes é titular, às vezes é reserva, né? Então, Aníbal Moreno jogou vários jogos importantes, alguns bem, outros não, né? Então, assim, o Palmeiras entrou com uma equipe que, digamos, misto. Não são titulares, até poupou o Carlos Miguel, mas tem jogadores que frequentemente entram, né? Como Maurício, alguma vez joga titular, Ramon Sousa entra sempre no segundo tempo, Facundo Torres, né? Aníbal Moreno, como eu falei, alguns jogos ele entra, e Giai, né, que perdeu espaço para o Kelvin. Vamos falar do lance do jogo primeiramente? Vamos lá. Aos 16 minutos, né, o Palmeiras tinha mais a bola, tinha mais volume de jogo. Aos 16 minutos cresce o Grêmio pela direita com o Pavon, cruza e Edenilson acaba chutando em cima do Lombard, que conhece muito bem o que é jogar contra Grêmio, né? Jogou muito tempo no rival Inter. Então, Lombard, das vezes que foi exigido, até que foi bem, né? Pela esquerda, o Jefté, grande passe para o Ramon Sousa, e Ramon Sousa cruza e entrega a bola de bandeja para o Facundo Torres. Facundo Torres faz 1-0. Palmeiras até então tinha volume de jogo, dominava as ações, né? Acreditava-se que poderia fazer o segundo gol em qualquer momento, distribuía a bola pelo meio campo. No entanto, o meio campo do Palmeiras era Emiliano Martinez, a Aníbal Moreno, não são jogadores de criatividade, de boa distribuição de bola. São uma equipe
de meio campo de mais marcação, mas os laterais como Jeff Tech que sobe muito bem, Ramon Sousa que sobe muito bem, né? E entre outros jogadores, né? O Benedetti foi um dos melhores em campo da equipe do Palmeiras, né? E essa foi o primeiro tempo. Depois Grêmio consegue empatar o jogo. Arthur é muito diferente, né? Muitos já se fala dele jogar na seleção, né? Arthur é um jogador extraordinário que acabou não vingando, né, o que se espera dele, principalmente no velho continente, mas é um jogador muito acima do futebol brasileiro, né? Então ele acaba fazendo uma grande jogada para que o Grêmio pudesse empatar o jogo. Aos 41 minutos, Todd bate de longa distância, o Lombard defende, depois teve um chute, né, do Amuso, muito bem, e o Grêmio tentando igualar o jogo, e o Palmeiras teve outra chance do Ramon Sousa, aos 43, chutando a bola, saiu bem cruzado, eu acho que ele poderia ter apoiado, e agora de novo, o Palmeiras toma o mesmo gol que tomou contra Mirassol de novo, né? Lateral jogado na área do Marcos Rocha, a bola sobra pro Amuso que bate, né? 1-1. Muito bem o Amuso, jogando um baita jogo. Ele vem recuperando o seu futebol, Amuso. Depois, muitos acreditam que Mano Menezes recuperou o Amuso, né? É um trabalho irregular, digamos, do Mano Menezes, que melhorou bastante com contratações de jogadores como Carlos Vinícius, como William, como Arthur, né? O Grêmio estava brigando pela zona de rebaixamento. Com a chegada do Balbuena, William, Arthur, Carlos Vinícius, o Grêmio começa a fazer sequência de vitórias, importante como uma dessa hoje, né? Depois teve bola de Jeff T para Sousa, que bate fora da área, o Volpi acaba dominando. O segundo tempo, o Grêmio melhora. A gente fala do primeiro tempo, que Palmeiras teve mais tendência, mais volume de jogo, teve mais posse. Segundo tempo, o Mano Menezes mexe muito bem. O Mano Menezes tira o Edenilson, né, e ele coloca o Alisson, né, e ele coloca, no caso, o William, né, e tira Pavon e acaba tirando também o Edenilson. O Grêmio melhora consideravelmente. O William tendo ligação de jogada com, no caso do Arthur, né, e com Carlos Vinícius, que o William jogou com Carlos Vinícius pelo Fulham, né, e no caso também do Alisson, e o Grêmio começa a apostar na velocidade. Aos 12 minutos teve o pênalti claríssimo, né, em cima do Carlos Vinícius, né, do Aníbal Moreno, né? Aníbal Moreno não vem encantando muito o torcedor palmeirense, né? Depois da expulsão, né, que um pouco infantil contra o maior rival na Copa do Brasil, Aníbal Moreno acho que acabou se desencontrando. Teve muitos jogos que eu acho que aquele jogo mexeu muito com ele. Ele vem cometendo muitos erros, né? Pênalti claríssimo, eu acho que não tem discutível. Cara, eu não consigo entender o juiz do futebol brasileiro quer se esconder na costa do VAR. Pênalti claríssimo desse, marca dentro do campo, Você tem que esperar o VAR para ver um lance simples desse, então não precisa mais o juiz, né? Mas enfim, o Carlos Vinícius bate, deslocando o Lombard, o Grêmio vira o jogo, 2-1, e o Palmeiras acaba se estacionando com 70 pontos, né? Muito bem, Carlos Vinícius já vem sendo um dos artilheiros do Grêmio, né? E vem fazendo vários gols importantes, né? O Carlos Vinícius, essa arrancada do Grêmio. Depois o Grêmio tenta jogada pela esquerda e um chute, o Lomba acaba defendendo.
Depois teve um lançamento longo, o Palmeiras tenta, o Ramon Sosa vence o duelo contra o Wagner Leonardo e bate para fora. O Palmeiras apostava na velocidade do Ramon Sosa, né? Depois entrou com o Bruno Rodrigues tentando melhorar, mas foi o Grêmio que encontrou mais espaço, um Palmeiras desconcertado, apostando na velocidade, tanto que o Alisson teve uma outra chance e o Lombard defende muito bem. Uma jogada espetacular individual aos 20 minutos do Alisson. Pois a entrada do William melhorou bastante. Aí teve um outro lance, chute da fora da área do Emiliano Martinez, né? Que o Volpi domina, Volpi respondendo muito bem, né? Palmeiras apostava muito jogada pelo lateral e teve uma grande jogada entre Luigi e Jefté, né? O Facundo sozinho acaba batendo a bola em cima, né? E o William fazendo uma jogada espetacular, fazendo um giro para Cristaldo, encontra Carlos Vinícius em pênalti do Giai. O Giai acaba sendo expulso, né? Eu acredito que havia questionamento, o Abel reclamou a expulsão, porque muitas vezes a falta, ela anula, se for uma falta fora da área, provavelmente teria um cartão, né? Que impedisse que ele fizesse o gol. Mas como foi uma falta que ele impedisse dentro da área, ele fizesse o gol, mas ele impede que ele não vai na bola, ele vai direto para o corpo do adversário, não tenho o que falar, a expulsão, para mim, claríssimo, do Giai, né? E o William, dessa vez, bate, deslocando no Lombard. Acredito que bateu no mesmo lado que o Carlos Vinícius. E o Grêmio acaba fazendo 3-1. Essa altura o Atlético Mineiro estava vencendo o Flamengo, né? Era um grande dia para o Palmeiras entrar na jogada para brigar pelo título. Mas aí depois teve um grande lance do William, que cruza para o Carlos Vinícius e acaba chutando em cima do Bernabéd, né? Depois o Palmeiras acaba encontrando Benedetti, né? Desculpa. O gol pelo Benedetti, com a entrada do Alan, o Palmeiras melhora consideravelmente ainda a questão de criação, e Benedetti faz gol de cabeça. O juiz achou que estava em posição de impedimento, mas vendo a imagem não estava, o Alan cruza. Palmeiras reagiu muito tarde, né? No caso, para poder empatar o jogo, né? Já aos 2 minutos do acréscimo, o Benedetti faz o 3-2. A gente fala o quanto é difícil vencer o Palmeiras do Abel. É um jogo que tem 11 reservas, onde você joga na casa do adversário, como o Grêmio, que hoje está em alta, né? Contratações dos jogadores que eu acabei de citar durante o vídeo, que acaba reforçando a equipe do Grêmio, e mesmo assim o Grêmio teve dificuldade de vencer uma equipe do Palmeiras com 11 reservas. O Abel praticamente largou a mão do Campeonato Brasileiro. Durante o jogo a gente pode ver uma atitude lamentável, não sei se é lamentável, né? Se você for torcedor do Grêmio, no caso do Mano Menezes, agindo contra o torcedor, né? E eu não consigo entender você viver futebol mais de 30 anos, xingamento é normal, né? E o mesmo um treinador da velha guarda, que está acostumado com isso, o treinador da velha guarda está mais acostumado com as críticas. A gente sabe que as pessoas da antiga geração, eles sabem mais lidar com as críticas que a atual geração. Eles cresceram vivendo isso, né? Mas as épocas mudam, o tempo muda, e as ações do Mano Menezes foi isso. E também vamos falar agora do Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, ele fala na coletiva sobre: eu preferia ter perdido o jogo contra o São Paulo, né, ou ter marcado pênalti em cima do Tapia, porque os erros sucessivos depois vieram. A que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo
de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã. Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Mas uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. Temos a final da Libertadores para disputar com todo o mérito, chegamos, é um jogo que todos os jogadores sonham jogar, eu estou grato. O Palmeiras tem 7 participações na Libertadores, nós conseguimos chegar a 3 e sábado temos aí uma oportunidade de todos para lutar por um título. Portanto, é preciso lá estar, é preciso chegar, e nós chegamos e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para vencê-lo. Está bem? Eu acho patético o discurso da Abel Ferreira, né? O Palmeiras, nos últimos 4 jogos, somou 1 ponto, né? Somou 1 ponto nos últimos 4 jogos, né? Perdeu para um rival que estava brigando pelo rebaixamento. Não consegue ganhar do Vitória em casa. A equipe do Palmeiras não joga nada. Chutão pra frente. Gustavo Gomes de centroavante. Hoje foi o Benedetti jogando como centroavante. O Palmeiras teve jogos que foi beneficiado pela arbitragem. O jogo entre Palmeiras e São Paulo foi um escândalo de arbitragem que eu nunca vi. Em um jogo você teve uma expulsão do Andrés Pereira que não deram e uma falta em cima do Tapia, né, claríssima. Agora você pode discutir, Flamengo também foi beneficiado em alguns lances, por exemplo, do Gustavo Gomes em cima, o lance do Jorginho em cima do Gustavo Gomes, pênalti brasileirado. Você pode falar que o Flamengo foi beneficiado também pelo pênalti ridículo em cima do Arrascaeta do São Paulo. Você pode discutir. Os erros de arbitragem existem no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro tem arbitragem fraquíssima. E eu não acredito que o arbitragem favoreça Flamengo, Palmeiras ou força dos bastidores. O jogo entre Flamengo e Palmeiras e São Paulo, talvez a força da reclamação é mais do lado do Flamengo. O Flamengo reclama mais. Não é do lado de São Paulo, que já sabe da situação, está na meia de tabela, briga pela Libertadores, se despediu do ano depois da eliminação contra a LDU, mas, desculpa, né? Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem contra o Sport, foi beneficiado pela arbitragem, né, contra o próprio São Paulo. Existe benefício de arbitragem, que o Palmeiras não tem nada a ver com isso, com erro de arbitragem, com péssima arbitragem que existe no futebol brasileiro. Assim como o Flamengo foi contra o Corinthians, no lateral, que foi ou não foi, né? O Flamengo também foi um jogo contra a Red Bull, que deveria ter sido expulso o Carrascal, né? Enfim, entre outras coisas, né? Mas não dá para você só jogar culpa na arbitragem. O Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras, um dos maiores times na América do Sul. Beleza, mas é só questão de arbitragem. O Palmeiras gastou 700 milhões de euros. 700 milhões de euros para perder Paulista contra o maior rival, para perder Copa do Brasil nos 2 jogos contra o maior rival. O jogo mais fácil do Corinthians na Copa do Brasil foi contra o Palmeiras, com todo respeito, né? Não joga nada. Gustavo Gomes de centroavante, chuveirinho na área, cruzamento na área, né? E teve jogos escandalosos como contra São Paulo. O Flamengo também teve, óbvio. Não dá para culpar só na arbitragem e você abrir mão, com todo respeito, a reserva do Palmeiras. Cara, o Grêmio contratou o Balbuena, William, Carlos Vinícius, beleza, dá para equilibrar, mas você gastar 700 milhões de euros entre esse reserva, estavam incluídos Ramon Sosa, Emiliano Martinez, Facundo Torres, né? Está incluído nessas contratações, Aníbal Moreno, né? É só culpa de arbitragem, Abel? Com todo respeito, não cola, né? O time mal treinado,
nos últimos jogos, sim. Nos 4 jogos possíveis, você soma 1 ponto. Chuveirinho na área, cruzamento na área. Então é isso, gente.